No vídeo de hoje eu vou falar sobre layout responsivo, que é aquele layout que ele se ajusta ao tamanho da tela. Até agora, nos projetos que a gente vem fazendo aqui no canal, eu estou sempre utilizando o layout fixo. Então, por exemplo, quando eu coloco um botão aqui, ele vai ficar posicionado na tela exatamente nessa coordenada aqui, uma distância x e y. Para você pré-visualizar como ficou a janela, você vem aqui em Form, Preview, e ele mostra aqui, ó, como que ficou a janela. Se eu aumentar ela, maximizar, a distância x e y desse elemento que eu coloquei na tela, ela vai se manter a mesma, independente do tamanho da tela. Então, isso fica estranho se você está fazendo um programa que você quer passar para alguém depois. Você fez o design baseado no tamanho da tela do seu computador, e se ele for utilizado em uma tela com uma resolução diferente, vai ficar estranho o layout que você fez. Então, como que a gente faz para ele se ajustar ao tamanho da tela? É isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Para fazer isso, nós vamos usar essa ferramenta de layout que tem aqui no Qt Designer. Então você tem aqui os layouts pré-definidos: o vertical layout, horizontal, o grid e o form layout. Isso aqui é bem intuitivo. O vertical, você vai definir uma área e quando você arrastar os componentes, ó, ele vai ajustar com espaçamento igual dentro dessa área que você definiu. E você pode mudar ele pro horizontal, por exemplo. Se eu clicar aqui, aí ó, aqui em cima eu cliquei aqui, ele mudou para horizontal. E se você quiser tirar o layout, você clica aqui nesse símbolo, que é o Break Layout, ele vai quebrar o layout. Só que isso não é o suficiente para deixar a tela responsiva. Deixa eu pegar novamente aqui, fazer um layout horizontal, colocar aqui embaixo. E vou adicionar, ó, 3 botões. E vamos lá no preview para ver se mudou alguma coisa. Ó, esse é o espaçamento que está os elementos. Vamos ver se eu maximizar aqui. Ele continuou o mesmo espaçamento entre os botões, não mudou nada. Por que isso? Porque esse layout horizontal ele está definido só dentro desse espaço aqui, dentro desse retângulo vermelho. Então, se eu quiser que a tela toda fique responsiva, eu preciso aplicar um layout dentro da tela. Então, eu clico aqui, ó, dentro da minha área e eu aplico um layout aqui em cima, ó. Então, posso colocar um grid, por exemplo. E agora, de acordo com o tamanho da tela, ele vai posicionar os meus elementos. Vou pré-visualizar. Ó, olha, repare no espaçamento entre os botões. Quando eu aumentei aqui a tela, na verdade o espaçamento ele mantém o mínimo, só que pode ver que ele esticou o tamanho do botão para ocupar a tela toda. Olha lá, conforme eu aumento aqui, ele aumenta ou diminui a largura do botão. Só que ficou bem estranho, né? O botão, você não vai usar um botão dessa forma aqui na sua interface. Então você tem que definir antes de colocar no layout qual que é o tamanho do elemento. Vou mostrar como que faz isso. Deixa eu deletar esse cara. Então beleza, primeiramente eu quero definir. Espera aí, eu vou dar o break layout porque ele já estava, eu estava definindo o layout da minha tela. Então eu vou colocar o botão, vamos supor, eu quero o botão desse tamanho aqui. Você clica no botão
e vem aqui nessa parte, ó, QWidget, você tem o minimum size, o tamanho mínimo e o tamanho máximo. E aqui o width e height, que é a largura e altura. Então eu vou definir esse botão com uma largura mínima de 100 pixels e uma altura de 50. Esse aqui é o mínimo. E se eu quiser que ele sempre tenha esse tamanho, independente da tela, eu vou definir o tamanho máximo também com o mesmo valor. Ou se eu quiser que ele aumente, por exemplo, quero que o botão tenha um valor máximo de 150. Aí eu deixo aqui no mínimo com 100 e aqui no máximo eu coloco 150. Nesse caso, para demonstrar, eu vou deixar o tamanho fixo. Porque eu quero só que o espaçamento entre o botão mude, não o tamanho dele. Então, beleza. Ó. Eu defini o botão com esse tamanho. Agora eu vou pegar o layout horizontal. E vou jogar o botão aqui. E eu copio ele e vou colando aqui dentro. Beleza, ó. Eu tenho esses 4 botões na tela. E agora sim, ó, repara no espaçamento do botão. O espaçamento ele vai mudar quando eu tenho que aplicar o layout que eu apliquei o grid. Pode ver, ele ocupou toda a tela. E agora sim, form, preview e veja, ó, o espaçamento aqui ele está mais ou menos a largura de uma seta aqui do cursor do mouse. Se eu aumentar, peraí, deixa eu mudar o layout para esse aqui. Agora sim, como eu coloquei no grid, o grid ele mantém a mesma altura e a largura. Então, como eu quero que esse elemento ele mude com o tamanho da tela na vertical, eu precisei aplicar um layout vertical aqui, ó. Deixa eu fazer de novo para todo mundo entender. Então, ó, eu clico aqui na janela e eu defino que a janela ela vai ter um layout horizontal. E agora sim, quando eu aumento a tela, ele aumentou o espaçamento entre os botões, ó. E o tamanho ficou o mesmo porque eu defini o tamanho mínimo e máximo igual. Mas se eu quisesse que o botão também aumentasse, é só você definir o tamanho máximo maior do que o mínimo. Aí ele vai se ajustar de acordo com o tamanho da tela. Além do espaçamento, o tamanho do elemento também. E isso serve para qualquer elemento aqui. O Line Edit, o calendário, qualquer um que você for utilizar aí no seu código. Beleza, então? Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.